glória a Deus. Irmã Cleide, você quer fazer aí? Eu abri aqui o estudo aqui, eu posso estar fazendo, mas aí eu gostaria que todos nós participássemos, né? Porque eu não tinha preparado nada. E aí, alguém quiser comentar algum versículo aí, a gente vê que aqui, né, é um capítulo que fala da recompensa da obediência, mas também fala do castigo da obediência, né? Então, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E aí, às vezes, a gente acha que Deus, ele nos ama, né? Ele nos ama incondicionalmente. Mas o pecado, ele traz consequências, né? E o pecado gera morte. Você quer comentar, irmã Cleide? Bom dia a todos. Deixa eu só ler uns Cadê Cris? Não versículos apareceu, não, aqui. né? Eu vou iniciar aí e você comenta, pode ser? Tá, posso ler só esse versículo? Pode. Ó, tá em Filipenses 2:9. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá falando antes. Ele veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém, glória a Deus. Então, nesse estudo de Levítico 26, fala, né, da obediência das leis de Deus e também fala das maldições, né, devido à desobediência. Então, esse capítulo ilustra a dinâmica, né, da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, ele ressalta bem a importância da fidelidade, né, e do cumprimento das leis divinas. Então, a compreensão deste capítulo, ele é importante para apreciar, né, os princípios de retribuição e graça. Então, eu vou falar aqui algumas informações sobre esse capítulo, que é o quê? A promessa de Deus, né? A promessa de bênçãos pela obediência. Deus, ele promete chuvas, ele promete colheitas abundantes e paz, caso Israel siga, né, os mandamentos. Está aí no versículo 3 ao 13. Do versículo 14 ao 39, tem a advertência das maldições, né, pela desobediência. Ele alerta sobre punições severas, né, incluindo doenças, fome e derrota perante os inimigos, se os mandamentos forem desrespeitados. E aqui do versículo 40 ao 45, fala o poder da confissão e do arrependimento, né? Então, a importância de do reconhecimento dos pecados, né? E do retorno à obediência para a restauração da aliança. E no versículo também do 15 ao 39, que eu pulei aqui, fala da infidelidade e as suas consequências. Então, esse capítulo detalha aí calamidades, né, que sobrevirão como resultado da infidelidade à aliança com Deus. E do versículo 42 aí até o 45, a renovação da aliança, que é o quê? Mesmo após a obediência, né? Mesmo após a obediência, Deus, e como ele é um Deus de amor, ele é um Deus de aliança, é um Deus fiel, ele promete lembrar-se da sua aliança com os antepassados, né, de Israel, e manter essa relação com o povo aí. Então, aqui, nós vemos que tem as bênçãos, né, da obediência. Ele fala também que
proibição de ídolos e reverência, né, ao santuário, instrução contra a idolatria e mandamento de respeitar os sábados, né, e o santuário de Deus. Fala também das promessas de prosperidade, né, que são as bênçãos da chuva, as colheitas e segurança para aqueles que seguem os mandamentos de Deus. E Deus também fala de paz, de proteção, né? Ele promete paz, ele promete segurança e ele promete também vitória sobre os inimigos. E aqui no versículo 9 ao 13, ele fala da multiplicação e da aliança. Deus prometendo aqui aumentar a fertilidade do povo, confirmar sua aliança, lembrando da libertação do Egito, que eles são agora, né, um povo liberto, são um povo livre. Então, essa parte aqui das bênçãos da obediência, nós vemos que Deus, ele fala muito aqui sobre se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, né, eu darei a vocês chuvas na estação certa, a terra dará a sua colheita, as árvores do campo darão seu fruto. Então nós vemos como Deus, ele promete, né, segurança, ele promete paz, ele fala que ele se voltará para eles, né, farão eles férteis, multiplicarão eles, né, então, que eles comerão o melhor, né, da colheita, e que eles não, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravo deles. E quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Então, as promessas de Deus para nossas vidas, né, é tremenda, né? Tanto naquela época como hoje, Deus tem muitas promessas para nós. Então, aqui, mas tudo tem o quê? Se andarmos em obediência, né? Se a gente cumprir, né? Cumprir os estatutos dele, guardar os mandamentos. Então, Deus, nos promete aqui a recompensa da obediência. Alguém quer comentar sobre esses versículos aí, do 1 até o 13, né, que fala das bênçãos da obediência, né, da recompensa? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Quer falar, irmã Cleide, um pouquinho aí das bênçãos? Eu só quero ler alguns versículos. Aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 10, 5. Fala assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, aqui é a respeito da obediência, né? Que quando nós estamos pensando algo que não convém, a gente pode levar ele. Aqui fala, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quer dizer, nós podemos ter controle sobre a nossa mente e obedecer ao Senhor. E em Romanos 5,19, Romanos 5,19. Fala assim: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos.
Então você vê que a palavra do Senhor fala muito a respeito da obediência e da desobediência. E esse capítulo chama bastante a atenção da gente a respeito desse assunto. E a palavra do Senhor, ela se completa, né? Ela é maravilhosa e se completa. Tem aqui trocentos versículos a respeito desse assunto. Mas esses falam bastante ao nosso coração. Amém. Então vamos continuar aqui agora para o... Agora vamos ver aqui a parte, né, do castigo da desobediência. Então aqui no... fala da advertência inicial, né, que é alertando sobre as consequências de desobedecer os mandamentos, incluindo terror, doenças e derrotas, intensificação das punições, né, aumento das maldições, incluindo céu como ferro e terra como bronze, animais selvagens e fome, então ameaça de ataques de animais selvagens e redução da população, pestilência e domínio dos inimigos, castigos como pragas e escassez de alimentos, fala ameaça também de canibalismo, né, destruição dos ídolos e santuários, e as consequências também incluem ruínas, desolação da terra e exílio. Então, nós vemos aí que essa parte aí é bem forte, né? Porque é um contraste, né? Entre bênçãos e maldições, né? Então, esse capítulo aí, ele exemplifica bem a relação condicional entre Deus e Israel, entre a obediência aos mandamentos divinos, trazendo prosperidade e paz, enquanto a desobediência, né, resulta em adversidades severas, né? Então, esse contraste aí reflete a natureza, né, da aliança de Moisés, né, onde a fidelidade a Deus é recompensada e a infidelidade ela é punida. Então, essa promessa de bênçãos aí abrange a fecundidade da terra até a paz e a segurança nacional. Então, Deus ele assegura ali prosperidade material, traz proteção contra os inimigos, né, como recompensa, e em relação às maldições, né, também são severas, incluindo fome, doenças, né. Então, a gente vê aí que a desobediência, Deus, ele tem compromisso, né, com a justiça. Então, assim, a gente vê que a desobediência gera, né, todas essas severas maldições aí, né. Então, o capítulo também, ele fala muito da misericórdia de Deus, né? Mesmo com as advertências duras, né, que a gente viu que Deus colocou lá, Deus promete restauração, ele promete renovação da aliança, né? Se o povo se arrepender, se o povo confessar os pecados, então, Deus, ele está disposto a perdoar, ele é disposto a restaurar, né? Então, nós vemos aí como é importante o arrependimento, a reconciliação, a, a renovação da aliança, né? Então, hoje também não é diferente, né? Nós somos pecadores, Jesus já veio na cruz, já morreu pelos nossos pecados, né? Nós somos salvos, nós somos libertos, mas todos os dias nós somos tentados, nós somos pecadores. E aí o que acontece? A gente tem um compromisso com Deus. Se a gente se arrepender de coração, né, nos reconciliarmos com Deus, Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a restaurar os nossos, né, restaurar a aliança, renovar nossa aliança com Ele. Então, assim, nós vemos que aqui nesse Levítico, ele é uma base, né, da compreensão da justiça divina e da misericórdia. Então, as bênçãos e as maldições, elas servem aqui como um lembrete, né, do compromisso de Deus com a sua aliança e dos princípios também de conduta que ele estabeleceu para o seu povo. Então, esse capítulo, ele é fundamental para a gente entender
a relação, né, entre Deus e Israel, e ele é um percussor aqui para as narrativas também de redenção e de restauração, que a gente encontra no Novo Testamento. Então, aqui nós vemos também que a proibição aqui da idolatria, né, as bênçãos, as bênçãos da obediência, né, então ela relata aqui uma relação direta, né, entre Deus, a obediência a Deus e a recepção de bênçãos. Então nós vemos aí que teve aqui desde o início aqui do versículo 1, que é a proibição de idolatria, a reverência ao santuário, né? Deus enfatizando ali a importância de respeitar o sábado e o santuário, como a gente já viu em todo esse livro, né? Que fala muito de reverência, de relacionamento com Deus, né? De conexão direta com Deus, obediência aos mandamentos, né? Então nós vemos ali que Deus, ele promete, ele é um Deus de promessas, ele não mudou. Desde o povo de Israel lá, ele tem muitas promessas para nossas vidas, né? Deus, ele promete ali chuvas, colheitas, né? Então, nós vemos que a obediência, ela assegura o quê? Uma temporada de bênçãos, de colheita prolongada para nossas vidas. E ela também simboliza essa relação de proteção de Deus com Israel. Então aqui está vendo, nós vemos que esse capítulo aqui é muito importante, né, para a gente ver. Deus ali encerra ali o capítulo de 26, resumindo as leis, né, e os decretos estabelecidos por Deus, né, enfatizando ali o que é a origem divina e a importância. Então, nós vemos que este versículo ele serve como conclusão aqui, esse versículo do 26 ao 46, que é um resumo das leis. Então, ele resume ali os decretos, as leis estabelecidos por Deus a Israel no Monte Sinai, através de Moisés. Então, esse versículo final, vou ler aqui de novo, do 26 ao 46, só um minutinho. Aqui no. Deixa eu ler o 26. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão em um único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Vou ler aqui o 40, o 45. 44. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei, nem os rejeitarei, a ponto de destruí-lo totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor deles. Por amor deles, porém, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então, nós vemos aqui, né, que foi a conclusão aqui, esse resumo dessas leis. Deus, ele estabeleceu leis e decretos, né, para o povo de Israel ali no Monte Sinai. Então, esse capítulo 26, ele reafirma, né, a origem divina e a autoridade das leis e dos decretos dados a Israel. Então, a gente tem muito que aprender com esse capítulo, porque ele tem muitas lições importantes, né? Ele traz aí a seriedade da obediência, a obediência aos mandamentos, né, de Deus, que traz bênçãos, enquanto a desobediência, ela traz punições, né? Então, isso nos ensina o quê? A importância da gente seguir fielmente os preceitos divinos, né? Fala da relação da aliança com Deus, Deus estabelecendo ali uma relação de aliança com o seu povo, firmando ali um compromisso, né, com o povo. Então, essa lição aqui está baseada na relação com Deus e no compromisso que ele teve com o povo.
e fala também da misericórdia divina. Deus oferecendo ali a possibilidade do arrependimento, da restauração, né? Então nós aprendemos aqui que Deus ele é misericordioso, que ele perdoa o povo dele, né? E que ele está disponível para perdoar. Basta haver arrependimento. Então falamos aqui também da importância do arrependimento, né? A confissão sincera dos pecados, o retorno à obediência é fundamental, né, para restaurar a relação com Deus. Então essa lição nos incentiva a buscar mais, sempre o arrependimento, né? Buscar a Deus de todo o nosso coração, se arrepender genuinamente e nos reconciliar o mais rápido com Deus. Então são essas, né, as lições de Levítico 26, né, que nos ensina aqui a necessidade da gente viver a obediência a Deus, valorizar também a aliança que temos com Ele e buscarmos Ele de todo o nosso coração, buscarmos Ele de todo o nosso coração, porque Ele está de braços abertos, né, com misericórdia, graça e perdão para nós. Amém? Amém. Queria só comentar aqui rapidinho, né, que assim, quando eu estava vendo esse capítulo ontem, que ontem eu aproveitei e já fui ouvir para já ficar situada, né? É muito forte esse capítulo, né? Você vai ouvindo e fala, meu Deus, como assim, né? Realmente é muito forte. Mas é um capítulo que ele é muito forte, mas ele mostra pra gente que, assim, o quanto que a gente precisa entrar nessa obediência, né? E a gente vê, por exemplo, aqui no versículo 3, que ele começa ali com o se, né? Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei, e aí ele começa um monte de bênçãos, né? Então a gente tem que ver que, assim, ele não deixa de lado que a gente precisa fazer algumas coisas para receber as bênçãos, né? Então, Deus, ele impõe condições para que a gente possa receber as bênçãos. Claro que a gente não é perfeito, a gente erra, a gente peca, mas que a gente tem que fazer algumas coisas, né? E a gente tem que, esse livro é um livro muito lindo, porque ele mostra muito como Deus é santo, e a gente tá aqui nessa vida passando por um processo de santificação, né? Então, nós fomos salvos, e ótimo, a salvação é um ato de Deus com a gente, maravilhoso, né? A salvação nos foi dada através de Cristo, mas a santificação, ela é um processo contínuo, né? Da gente se purificar, é um processo contínuo da gente crescer espiritualmente aqui nessa jornada. Então, a gente precisa entender isso, que Deus é amor, mas ele é justiça, né? É fogo consumidor, e Deus é santo, e a gente precisa se santificar. Isso é o que vem ficando muito forte, né? Então, que a gente realmente possa, através dessas leituras, sair daqui com esse olhar mais forte dessa questão da santificação, né? Para mim isso está sendo muito, assim, muito forte, que a santificação, ele é um processo que a gente tem que passar, que a gente tem que buscar, e não é porque eu fui salvo, né, que nós nos tornamos automaticamente santos, não, é um processo, é o que o seu Antônio fala, né, o pecado, ele não pode ser, tem que ser um acidente, né, então, realmente a gente entrar nesse processo de santificação, entender que esse Deus é santo, entender que ele quer realmente que a gente obedeça, e quando a gente estiver alinhado, né, com ele, obedecendo, bênçãos infinitas chegam até nós, né, mas muitas vezes a gente está vivendo num ciclo repetitivo, veja assim, a gente fica vivendo, tipo assim, aqueles ratinhos que ficam correndo na bolinha, né, fica naquilo ali, sempre os mesmos problemas, a mesma coisa acontecendo, e você não entende por que você não avança, por que você não rompe assim, né? Por que você não consegue subir de nível, ir para uma próxima, para outros desafios, mas muitas vezes é porque a gente está nessas desobediências, né? E eu, como o Senhor fala aqui muito claro, aqui, ó, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva. Então, é claro que a gente agora não tem esse monte de lei, mas, por exemplo, uma coisa básica que é falado aqui na palavra, a gente já sabe que se você não honrar o pai e mãe, você a gente lá tem a promessa de ter dias prolongados, mas se você não honra, você vai ter problema. Então, você não está seguindo o mandamento, aí você não entende, às vezes, por que a vida está em si, dando volta e não avança. De repente, está na palavra muito claro que a gente tem que perdoar.
e de repente você não consegue perdoar o fulano, o ciclano, o vizinho, a mãe, o pai, a tia, a avó, o fulano do trabalho, e aí tá muito claro que se você não perdoar, você tá em desobediência aos mandamentos do Senhor, né? Então, e aí às vezes a vida não avança, não avança, não avança. Então, assim, só queria compartilhar isso, né, que senti aqui de compartilhar, o quanto é forte essa questão da gente obedecer o que os mandamentos, obedecer o que está na palavra. Muitas vezes a gente não entende exatamente o que está na palavra, mas se está ali, obedece, né? Igual eu estou assistindo participando de umas aulas, e é um grupo só de mulheres, né? E aí sempre tem umas que perguntam, porque o meu marido, reclamando algumas coisas do marido, porque meu marido faz isso, faz aquilo. E na palavra tem um direcionamento que você, né, em certas situações, você repreende o seu esposo em amor. Não funcionou, você chama 2 testemunhas. Aí a mulher já começa, ai meu Deus, não, mas eu não vou fazer isso, não vou expor meu marido, não vou isso, não vou aquilo. E ela sempre fala, olha, ou você acredita que o que está na palavra de Deus é a verdade, e você segue, ou você assume as consequências. Então, por vezes, alguns versículos é pesado, né? A gente fala, não, mas isso aqui não vai dar pra seguir, isso aqui não é pra mim, não. Mas não, como assim não é pra mim? É pra todo mundo, que tá ali é pra gente, né? Então, eu venho, assim, sempre... Tem coisas que ontem eu tava numa reunião até com a Cleide, que a gente tava conversando muito sobre a questão que muitas vezes a gente não tá numa maturidade de entender o que tá na palavra. Aí ele até falou, deu um exemplo pra gente, ele falou, pega aquele versículo ali que ficou pesado, que você não entendeu, coloca no congelador e deixa lá guardadinho. Sabe a comida? Quando tipo assim, essa comida deixa eu guardar porque eu não vou comer agora, para não estragar, vou por lá. E fica lá guardadinho. Vai chegar um momento que você vai entender aquilo e aí você vai usar. Mas assim, eu vejo que a palavra é muito forte, né? O que está na palavra a gente tem que levar muito a sério. E às vezes a gente não está ainda na maturidade de entender aquilo, mas daqui a pouco a gente vai entender. Mas que a gente realmente possa olhar sempre com esse olhar de que se está ali, eu preciso obedecer ao que está ali, porque muitas vezes a gente fala, Deus não responde, né? Deus não está eu não sei o que fazer. Mas muitas vezes o que a gente tem que fazer está na palavra, porque ali tem vários princípios, né? E o Senhor quer o quê? Que a gente obedeça ao que está ali. O Senhor quer, a gente precisa entrar nessa sintonia, né? Para que as coisas fluam, para que a gente possa receber as bênçãos, que ali está dizendo. Se você, né, obedecer, as bênçãos vão vir também. Enfim, só isso que eu queria compartilhar aqui com a gente. Ah, tá. Deixa eu falar aqui também. No Novo Testamento, tem vários versículos também que falam, né, das bênçãos da obediência. Por exemplo, em João 14:15, né? Jesus também fala da importância da obediência aos mandamentos de Deus, né? Como expressão do amor por ele, né? E da mesma forma que Deus prometeu lá, né, bênçãos em Israel, pela obediência, né, aqueles que seguem a Jesus e obedecem os seus ensinamentos também experimentam, né, dessa plenitude da vida de Cristo, né? Então, o Novo Testamento também, ele adverte sobre as consequências, né, espirituais da desobediência e do afastamento de Deus. Lá em Romanos 6:23, ele fala também, né? Então, assim como Israel, ele sofreu consequências por se afastar de Deus, né? Hoje, nós também enfrentamos, né, consequências pelo pecado, né, a separação espiritual de Deus, né? Mas ele oferece o quê? Ele oferece o perdão, ele oferece a restauração por meio de Jesus Cristo. Então Deus, ele é maravilhoso. Então Deus, ele restaurou, né, Israel quando eles se arrependeram, e ele está pronto também para nos perdoar, nos restaurar, todos aqueles que se arrependem, né? Então, através da obra de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Ele, né? E temos a oportunidade de nos arrependermos todo dia dos nossos pecados e nos achegar mais a Ele, né? Com sermos livres para adorar Ele em espírito e em verdade. Ô Mayara, você pode concluir aí orando, que a gente já fez. Cleide, pode falar. Você levantou a mão? Amém. Esse livro é maravilhoso. E só para concluir, aqui tem um versículo que fala assim, ó. Pois Deus, é em Romanos 11:32. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Então, o nosso Deus, ele é um Deus do início, que reconciliou, na verdade, né, como já foi falado, ele restabeleceu um estado de harmonia anterior. Como Adão tinha esse estado de harmonia e pecou, ele restabeleceu. Então, ele é o início.
Ele é o meio, né, que ele foi o mediador da situação, e Jesus Cristo, ele pagou um alto preço, preço de sangue, né, para nos resgatar, para que essa desobediência fosse paga. E ele pagou a quem? A Deus. E isso aplacou a ira de Deus, então. E Deus é o fim, que ele praticou, então, o ato de justificação, né? E nos colocou, então, ele nos declarou justos, sem interferir no seu caráter, que continua sendo santo, justo e puro. Então, o plano de salvação é perfeito, e sempre tem o se, né? Como a irmã Maiara disse, se nós quisermos, nós comeremos o bem desta terra, mas se nós recusarmos, seremos devorados à espada. Então, nosso Deus, que é um Deus irado, ele mesmo planejou um plano para que a ira dele fosse aplacada, e foi aplacada com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou com sangue, né? O Cordeiro Santo, Cordeiro inocente, que morreu no nosso lugar. Então, Deus é maravilhoso. Amém. E aqui em Romanos também 5:8 fala que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, nós temos que viver segundo, né, de acordo com o Espírito. E aí, fala aqui que quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. Então, a aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem é dominado pelo Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né, vocês pertencem a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? Muito bênção, né? Esse capítulo é muito... Tem os dois lados, né? Que a gente pode escolher, né? Obedecer ou viver as consequências aí do pecado. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Maiara, você pode orar para a gente? O irmão Antônio? Alguém? Vamos orar pela irmã Cris, né? Não sei o que está acontecendo. Vamos orar, então. Então, eu vou encerrar aqui pra gente. Então, vamos lá. Pai amado, querido, graças te damos, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada porque a tua misericórdia nos alcançou e é o motivo de não sermos consumidos. Obrigada por enviar o teu Filho, de pagar pelos nossos pecados. Obrigada porque, por esse motivo, nós somos filhos amados de ti. Somos filhos perdoados, justificados. Obrigada, Senhor. Nós queremos iniciar essa oração com esse sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que foi feito por nós, por amor a nós. E queremos te agradecer também por esse grupo, que é uma grande bênção em nossas vidas, que a gente pode ter esse momento aqui de reflexão, de estudo, de aprender mais a tua palavra, de aprender mais de ti, de compreender o que é esperado de nós. E esse assunto de obediência, de santificação é algo tão importante que nós realmente precisamos nos despir do velho homem, se despir da forma como a gente agia, da forma como que a gente encarava a vida, e a gente realmente se revestir do novo homem, se revestir, né, realmente. Então, realmente, nós te pedimos, Pai, que nos auxilie nesse processo, vai realmente nos mostrando aquilo que a gente precisa ainda nos santificar, vai trazendo aos nossos corações aquilo que a gente ainda vem fazendo, ainda continua pecando, aquilo que talvez a gente ainda não conseguiu transmutar, traz aos nossos corações para que a gente possa, e vai nos ajudando a fazer esse processo, vai nos ajudando. Por vezes a gente tem o hábito de olhar para o outro e apontar o que o outro faz de errado, e a gente tem dificuldade de olhar para a gente. E a tua palavra mesmo diz que a gente tem que parar de ficar olhando o cisco que está no olho do outro, porque no nosso tem uma trava, né? Então ele realmente compara como o nosso pecado é muito grande, tem tanta coisa para a gente olhar para nós e trabalhar e mudar. Então vai nos ajudando, Pai, trazendo à nossa memória o que a gente precisa mudar, porque toda mudança começa em nós. O que nós precisamos parar de desobedecer para que a nossa vida flua, para que a nossa vida ande, para que a nossa vida avance.
que a gente já entendeu que o Senhor é um Deus santo. Nós já entendemos que nós temos um Pai, que a gente pode chamar assim como um Pai. Nós temos um Pai que é amor, mas um Pai também que é justiça, que é fogo consumidor. Então, realmente vai nos revelando, Pai. Às vezes tem versículos, tem capítulos, tem livros que a gente lê, que às vezes a gente ainda não tem maturidade para entender, que às vezes a gente lê e tem dificuldade, soa estranho, a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, realmente, Pai, vai nos renovando a nossa mente, vai renovando a nossa mente para que a gente possa realmente compreender de forma mais profunda tudo isso que o Senhor colocou na palavra, porque tudo que está na palavra é importante, tudo que está aí é importante para nós. Então, nós te pedimos realmente que nos auxilie, pedimos ao Teu Espírito, ao Espírito Santo de Deus, que continue nos auxiliando. Quando a gente para e olha há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando a gente começou o estudo, a gente já consegue perceber o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente evoluiu, o tanto que a gente já foi transformado. Mas nós sabemos que o fim é muito melhor do que o começo. Nossa, na Tua palavra tem essa promessa que o fim é melhor que o começo. Então, realmente, Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, para que seja feita a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, que realmente a gente possa se despir do velho homem, se revestir do novo, aquele criado por Deus, de acordo com o Teu propósito. A gente quer alinhar os nossos corações ao Teu coração, para que realmente a gente comece a viver aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E para vivermos o que o Senhor planejou para as nossas vidas, a gente precisa obedecer, obedecer, obedecer. Então, realmente vai nos ajudando e nos auxiliando nesse processo. E eu quero colocar diante de Ti a vida da Cris. A gente vem sentindo bastante falta dela, que o Senhor possa... Nós não sabemos o que ela está passando, quais as necessidades, mas o Senhor conhece a Tua filha, o Senhor sabe de cada necessidade. A Tua palavra diz que o Senhor recolhe cada lágrima quando quando estamos num momento desafiador. Não sei o que está passando, mas o Senhor sabe. Então eu peço que o Senhor envie os seus anjos, que tome as providências, que abram as portas que ninguém abre, aquelas portas que ninguém abre, que o Senhor possa abrir, e fechar aquelas que ninguém fecha, mas que o Senhor feche, que o Senhor realmente possa prover o que ela precisa nesse momento. Vai cuidando de todos os detalhes, Pai, trazendo a Tua paz, aquela paz que seja todo entendimento, porque quanto mais a gente lê a palavra, a gente percebe que as tribulações que a gente passa, elas são maravilhosas, porque são por elas que vai fazer a gente avançar para o próximo nível. São através delas que vai nos fazer ficarmos prontos e preparados para cumprir o Teu chamado. Então, eu quero colocar diante de Ti a vida dela e pedir para que o Senhor realmente abençoe cada integrante aqui do grupo, seu Antônio, a Brenda, a Cleide, a Flávia, a Helena, a Rosa, a Valdira, e a minha vida também. Coloca a vida de todos nós aqui para que o Senhor realmente possa enviar os Teus anjos no dia de hoje, para que realmente possa nos conduzir nos dias de hoje, com muitas bênçãos. E coloco também diante de Ti, Pai, para encerrar aqui a nossa oração, a vida do sobrinho da Cleide, do Anderson, se eu não me engano é Anderson, né? Do garotinho também, que a Flávia fala, o João, se eu não me engano é João, mas o Senhor conhece os Teus filhos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus cura para eles, porque na Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados, curados. Então nós declaramos sobre a vida dele esta palavra, nós declaramos essa promessa que tem na Tua palavra, de que eles são sarados, curados. Então realmente eu declaro que o corpo dele se regenera, as células do seu corpo. Nós realmente estamos aqui na grande expectativa, com a convicção de que nós vamos continuar recebendo notícias de melhora deles. E nós queremos realmente, Pai, te pedir que o Senhor tenha um olhar especial para esses 2 garotos. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela semana que é abençoada. Já te agradecemos em nome de Jesus por esse grupo tão maravilhoso. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Bom dia Amém. a todos. Deus abençoe. Bom dia.